O que os brasileiros acham dos portugueses? Fica comigo depois da vinheta. Fala, gurizada! Beleza? Aqui quem fala é o Dini. E bem, se tu não conhece o canal, eu moro em Chaves, no Trás-os-Montes, Portugal, bem no norte. Faço vídeos semanalmente, certamente toda quinta-feira de noite, mas eu tenho postado vários vídeos em dias e horas aleatórias. Então eu peço desde já, se tu não é inscrito, te inscreva no canal e ative o sininho, porque a cada vídeo novo vai chegar uma notificação pra ti. Também deixa aquele like aqui no vídeo pra ajudar o canal a crescer, porque aí vai fazer com que o YouTube recomende o nosso canal para mais pessoas. Me siga também nas redes sociais que estão aqui embaixo na descrição. Por quê? Porque por ali a gente pode interagir, é mais fácil a interação e também postamos conteúdo extra, tanto no Instagram como no Facebook e no Twitter. Ou seja, a gente mostra Portugal, aqui Chaves, em fotos, stories, nosso cotidiano e tudo mais. Segue lá embaixo também, beleza? Bem, gurizada, eu fiz recentemente um vídeo que tá aqui no card, na descrição do vídeo, sobre o que os portugueses achavam dos brasileiros, né? Na minha visão e da Catarina, a tua pode ser diferente. Então eu te aconselho a ver lá, caso tu não tenhas visto ainda, e também comenta ali embaixo lá qual é a tua visão, ok? Então, depois de uma sugestão que tá aqui, né, que o inscrito fez, eu decidi fazer então um vídeo sobre o que os brasileiros acham dos portugueses. E para isso eu dividi os brasileiros em 3 grupos. Já falo dos 3 e explico o porquê. O primeiro grupo de brasileiros são aqueles que moram no Brasil e nunca tiveram contato com nenhum português, nem com Portugal. Ou seja, nunca viram português no Brasil e nem visitaram Portugal ou moraram em Portugal. São aqueles que vivem vendo a mídia, vendo youtubers, sabendo de histórias, ou seja, é aquele que não teve contato com o país nem com portugueses. Esse tipo de brasileiro, no geral, quando ele vai ver o português, ele vai geralmente falar sobre as diferenças, querer mostrar um pouco do Brasil, como são as coisas, vai querer saber sobre Portugal, como é a vida em Portugal, vai querer saber talvez as origens, ou se tem familiares portugueses, avós, tataravós, meu tataravô era português, e vai querer manter um diálogo assim, sempre amistoso, né? E vendo as diferenças de forma descontraída. Vamos tratar bem os portugueses quando chegarem no Brasil. Tem um porém no Brasil que é o seguinte, são as piadas de português, que faz com que os portugueses pareçam burros, o que está muito errado. Quem faz piada de português é porque nunca viu um português ou nunca foi para Portugal, porque os portugueses não têm nada de burro. São bastante lógicos, né? São, no geral, mais sério que os brasileiros, né? Mas no geral, né? Individualmente eu não digo esse tipo de coisa. Mas, tipo, me parecem mais sérios e tal, e são muito lógicos, né? E eu não sei qual é a origem de fazer essas piadas. Se tu souber, por favor, comenta aqui embaixo. Talvez tenha algum tipo de origem que eu desconheça. Talvez por não entenderem muitas vezes a ironia do brasileiro, né? O que faz muito sentido, porque como são realidades diferentes, a ironia do Brasil não vai fazer sentido em Portugal. E também se o português fizer algum tipo de ironia português, o brasileiro vai ficar, o que ele tá falando? Eu acho que não faz nenhum sentido esse tipo de brincadeira, de piada com o português, né? Porém, se tu é português e estás indo pro Brasil, te prepara que podem surgir esse tipo de piadinhas, ok? Mas saiba que não são todos os brasileiros que fazem isso. Grande parte vai te receber bem e não vai vir com essas piadinhas e tal. Quanto aos vigaristas, sim, podem ter pessoas no Brasil que pensam, olha, é português, ele é europeu, ele é gringo, né? Então ele deve ter dinheiro, então vamos tentar passar ele pra trás. E realmente podem aparecer pessoas querendo te passar pra trás. Mas isso tem em todo lugar. Tem em Portugal, tem no Japão, tem na Turquia, tem em todo lugar mesmo, ok? Não pegue os brasileiros e coloquem no saco dos vigaristas, ok? E nem todo mundo faz essas piadinhas de português. O segundo grupo de brasileiros são aqueles que conhecem portugueses, já vieram a Portugal, já moraram em Portugal, né? Mas passaram por algum momento meio ruim em relação aos portugueses. Sofreram preconceitos, foram colocados no mesmo saco que brasileiros que fizeram coisas erradas em Portugal, né? Ou simplesmente algum português, um mau português que viu uma notícia ruim de brasileiros no geral e falou, todos os brasileiros são assim, os brasileiros são assim. E não percebeu que somos pessoas, somos indivíduos, e porque aquele grupo fez uma coisa, não é porque tu nasceu na mesma porção de terra que aquele lá que tu vai fazer a mesma coisa, né? Então, são brasileiros que passaram maus momentos em Portugal, né? E neste caso, guardaram um rancor com portugueses.
ok? Um grupo, uma pessoa fez mal a este brasileiro e ele acaba propagando que os portugueses são isso, os portugueses são aquilo. Eu não tô aqui para medir o grau de sofrimento de alguém, mas eu não acho essa conduta certa. Eu sempre acho que a generalização é muito ruim, ela barateia o discurso, deixa superficial, deixa fácil. Porque em vez de tu falar assim, ó, aquela pessoa é assim, aquela pessoa é assim, aquela lá é assado, tu vai dizer, aqueles lá são assim. Ou seja, tu coloca uma característica, um estereótipo naquele grupo. No meu vídeo, onde eu falo o que os portugueses acham dos brasileiros, o que acontece? Tem um tipo de português que também é generalista, né? Que os brasileiros são tudo assim. Que pra mim, eles sofreram de alguma forma com algum brasileiro, né? Ou são totalmente pura mídia ou coletivismo e faz com que pensem assim dos brasileiros, né? São tipo um tipo de rancor com brasileiros, né? Não tipo assim, individualiza, mas tem um rancor com o brasileiro no geral. Eu sou totalmente contra qualquer tipo de generalismo, né? Eu acho que o certo é tu olhar a nível de indivíduo, porque cada pessoa é diferente, cada pessoa tem uma história, cada pessoa tem uma particularidade. Então não adianta deixar muito fácil e deixar superficial qualquer discurso generalista. Bem, e o terceiro grupo de brasileiros no qual eu me coloco, né? Pelo menos eu acho que eu tô, são aqueles brasileiros que conhecem Portugal, conhecem português, já moraram aqui, já visitaram, ok? E gostam dos portugueses. Entendem que tem maus portugueses, mas tem bons portugueses também, e cabe a ti te relacionar com aqueles que são boas pessoas, independente de nacionalidade, independente de onde essa pessoa é. Tem que ver o que essa pessoa faz, o que ela já fez, né? E como ela tá te tratando, ok? Se tem segundas ou primeiras intenções, se fala de ti pela frente, mas de costa não fala, independente de onde ela vive. Porque eu acho que só assim a gente vai conseguir quebrar esses preconceitos, que pra mim é de origem muito burra, porque, como eu já falei, vai facilitar tudo. Tu coloca um grupo, em vez de tu odiar aquela pessoa, tu gostar daquela, tu não gostar daquela, tu vai pegar um grupo em comum que tu criou, a sociedade por aí criou, e tu vai odiar todos aqueles, né? E quando vê, tem muita gente boa dentro de grupos de brasileiros, de portugueses, sei lá, de espanhóis, alemães, seja quais grupos de nacionalidades forem, né? Vão se sentir injustiçadas, porque não fazem aquelas coisas que o estereótipo diz, mas sofrem os preconceitos como se fizessem, né? E talvez existem pessoas que não faziam coisas ruins e passam a fazer meio que pra se vingar, entendeu? O que eu também acho errado. Bem, gurizada, eu tinha esquecido de responder também a segunda pergunta que estava naquele comentário, né, que me sugeriu esse vídeo, que é o seguinte: o que eu pensava dos portugueses quando estava na escola, né, quando era criança? E pra ser sincero, eu não tinha muita visão crítica quando eu era criança, né? O que eu pensava, assim, que seria legal, assim, conhecer pessoas que falavam o mesmo idioma que eu, porém com algumas palavras diferentes e também de forma diferente, né? Mas que não fossem brasileiros, né? Eu via muito isso em novela, muito não, às vezes aparecia em novelas e tal, né? Mas era a única visão que eu tinha, assim, sabe? Eu não tinha outra visão crítica em relação a isso. Eu digo isso quando tinha 10, 11 anos por aí, ok? Bem, minha gurizada, por esse vídeo é isso. Espero mesmo que tenhas gostado. Se gostou, por favor, deixa aquele like, se inscreva no canal e ative o sininho, porque a cada vídeo novo vai chegar uma notificação pra ti. E o like vai ajudar o canal a crescer, vai nos impulsionar, vai fazer com que o YouTube recomende o nosso canal para outras pessoas. Não se esqueçam também de nos seguir nas redes sociais, aqui Instagram, Facebook e Twitter, porque lá eu posto conteúdo extra. E também se o YouTube não notificar, porque eu tô achando às vezes que o YouTube ele te desinscreve, às vezes, né? Então por lá eu vou sempre te notificar de vídeos novos. E Instagram, Twitter e no Facebook também eu fico postando fotos de lugares aqui de Portugal, de Chaves, Trás-os-Montes, né? Que eu não coloco aqui no canal. E eu tinha me esquecido de pedir também para comentarem no vídeo. Comente aqui embaixo o que acharam do vídeo, se gostaram. E também dê sua visão sobre o que tu acha que os brasileiros acham de portugueses. E também deem sugestões, por favor, de vídeos novos. Que se estiver dentro do nosso alcance, se a ideia for muito boa, com certeza a gente vai fazer. Compartilhe esse vídeo também em redes sociais. Vamos quebrar então esse preconceito aí que tanto o português tem com o brasileiro e o brasileiro com o português, porque cada pessoa é individual. Basta tu não pensar como uma manada, basta tu pensar como tu mesmo e tu vê o outro como o outro, não como um grupo em total. Não sei se tu me entende, ok? Eu fico por aqui e até a próxima. Tchau!